Olá pessoal, muito bom estar falando com vocês. Eu me chamo Demetrio Melo, aqui diretamente do nosso canal. E assim convidar primeiramente você aí para se inscrever no nosso canal, você que ainda não conhece o nosso canal, que está vendo aí pela primeira vez, que ainda não se inscreveu, vem com a gente, se inscreve aí, ativa o sininho para que você esteja ligado aí, antenado nas principais discussões que a gente está fazendo aqui, tranquilo? Muito bem, hoje a gente vai falar sobre esse papel que o liberalismo ele tem aqui no Brasil, tá? Como um reflexo aí do seu trabalho no mundo. Então, na realidade, a gente tem um liberalismo meio tupiniquim aqui, né? Ou seja, essas candidaturas aí, principalmente do Bolsonaro, que vem se dizer liberal e tal, e aquele negócio todo, Estado mínimo, aquele papo furado que mais parece religião do que ciência, né? E na verdade, parece uma coisa, ou seja, na hora que eu penso em gravar um vídeo sobre isso, seu vice, dando entrevista, claro que para os empresários, falando aí da possibilidade do fim do 13º salário, do fim do abono de férias e uma série de outros direitos que os trabalhadores, né, vão perder. Então, eu não sei se você percebeu, mas o liberalismo aqui no Brasil, tá certo? Ele é completamente distorcido do liberalismo que há no mundo, em boa parte dele, na verdade. Ou seja, na verdade, há um liberalismo que ele beira ali a economia, ou seja, na economia pode ser liberal, o Estado não intervém na economia, mas em termos de moral, ninguém pode fumar maconha, ninguém pode abortar, ninguém pode fazer isso, ninguém pode, né, fazer sexo de outro jeito, então não, tem que ser aquele moralismo cristão, aquela coisinha ali papai e mamãe, certo? Porque a gente é liberal só na economia, mas nos costumes, na moral, né, você tem que se comportar assim, assim, assado. Ou seja, na verdade é de um cinismo e de uma hipocrisia enorme, né? Porque a essência do liberalismo inglês, ou seja, da discussão da liberdade individual no seu todo, é uma coisa que é deixado de lado aqui no Brasil. Então o que acontece? Se você perceber bem, esses liberais aqui no Brasil, eles não têm proposta. Se você olhar bem a candidatura dessas pessoas, elas cresceram em cima de quê? Do antipetismo. Elas cresceram em cima de dizer que o PT é comunista, que é socialista, que se uma pessoa discordar deles é esquerdista, vai para Venezuela, vai para Cuba. Não há diálogo, não há proposta, não há ideias. Então eles cresceram em cima de uma raiva contra o PT, eles cresceram em cima do vazio, ou seja, não há propostas, não há ideias para ser entregues para a população. Então eles passam o dia todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, batendo na esquerda. Então o que eles têm a oferecer para o povo é isso, é o ódio, a raiva à esquerda. Ninguém sabe como é que vai ser gerado emprego, ninguém sabe como é que vai se construir mais creches, ninguém sabe como é que vai ficar a questão da PEC da morte, que limita por 20 anos os gastos públicos em educação, em ciência, em tecnologia. Ora, se eu não posso gastar durante 20 anos, se o Estado fica impedido de gastar durante 20 anos, certo, em determinados recursos que são necessários, básicos e essenciais para a sobrevivência da população, como é que eu vou oferecer mais educação, saúde, segurança? Como é que eu vou oferecer isso se eu não posso gastar? Se esses próprios deputados, inclusive o Jair Bolsonaro, votou a favor dessa PEC, né, e ela impede os gastos públicos em diversas áreas, então como é que ele vai fazer mais saúde, educação? Se ele fosse militarizar toda a educação no Brasil, só para vocês terem ideia, se ele fosse militarizar toda a educação no Brasil, isso ia custar 380 bilhões de reais. 380 bilhões. Da onde esse dinheiro vai sair? Isso aí é uma boa pergunta, porque estão querendo vender tudo, inclusive a nossa Petrobras, onde nós vamos gerar recursos para investir no nosso país? Isso é uma boa pergunta, e é isso que eles não respondem. Mas não, o que é que eles fazem, né? Ou seja, o Mourão, que é o seu vice, eles não se entendem, o Mourão não tem respeito nenhum pelo Bolsonaro, essa que é a verdade, ele quer o poder para ele, certo? A candidatura deles está rachada, brigam entre eles, essa que é a realidade, o Mourão tem desprezo pelo Bolsonaro, né? Então o que acontece? E vai ameaçar o trabalhador de perder seus direitos. Quando o trabalhador cair em si, quando as pessoas caírem em si, e muitas já estão caindo, vão abandonando em grande parte as propostas desse tipo de visão completamente atrasada que ainda existe na nossa sociedade. Então é engraçado, ele vai falar de fim de 13º salário e tal, sendo que ele é um servidor público. Ele recebe 13º salário. Ele tem uma série de vantagens que o trabalhador comum, tá certo, não tem.
né? Ou seja, será que o policial também vai deixar de receber 13º salário? Será que esse pessoal da segurança que está apoiando a candidatura do Bolsonaro, se essas propostas fossem para eles, será que eles iriam gostar? Será que eles iriam querer um negócio liberal desses aí também? Ou o Estado só tem que ser, certo? Só tem que servir, certo, a eles. Quer dizer que é o trabalhador... não, o Estado tem que ser mínimo para o trabalhador comum, para o operário comum. Para os servidores públicos que se dizem liberais, mas trabalham por serviço público, adoram a estabilidade, adoram o 13º, adoram a aposentadoria, tudo do serviço público, ou seja, para eles o Estado é excelente. Então isso aí deve continuar. Agora o liberalismo é para os outros, né? Engraçado. Né? Então só o que a gente vê é pessoas da segurança apoiando esse tipo de candidato, mas se essas propostas fossem para eles, isso eles não queriam. Né? Ou seja, liberalismo para os outros, Estado mínimo para os outros. Para eles, não. 13º, segurança do trabalho, eles são tão liberais que eles não abrem mão do serviço público, não pedem exoneração para ir ser, por exemplo, trabalhar num serviço particular. Né? Ou seja, para ser vigia, não sei da onde, isso aí eles não fazem. Não, porque o serviço público é bom, então isso aí eles querem. Né? Mas adotar o liberalismo que o candidato deles, né? Esse liberalismo tosco, que ele defende, isso aí eles não querem nem fazem não. Então é muito engraçado realmente a gente entender como as coisas aqui no Brasil elas se dão. Mas como o senhor o tempo é o senhor da razão, as coisas elas vão aparecendo com o tempo, né? Vão se esclarecendo, as coisas vão se mostrando como elas realmente são. E aos poucos a população, os trabalhadores, certo? Que são as maiores vítimas, né, de tudo isso, então vai se esclarecendo como as coisas elas vão surgindo e quem é quem. Então é muito importante observar, é muito importante estudar, é muito importante você analisar com cuidado para ver que na verdade essas propostas de bater na esquerda, de bater, na verdade escondem por trás uma série de medidas que vão contra a população. Né? Então é muito importante ter isso aí em mente. Né? Então compare as coisas, analise e veja que na verdade por trás dessas propostas não há absolutamente nada que seja aproveitado, tá certo, para a nossa população. É uma proposta realmente nefasta para o nosso país e para o nosso povo, tá bom? Então, esse foi o nosso recado de hoje. Um grande abraço, fica com a gente aí no nosso canal, tá certo? Até a próxima, pessoal. Valeu, tchau!